A igreja evangélica brasileira enfrenta 4 problemas gravíssimos. Por falta do que ocorreu aqui nessa passagem. Comprometimento com a palavra de Deus. Qual o primeiro problema que a igreja evangélica brasileira enfrenta? É o chamado liberalismo teológico. É quando as pessoas se aproximam desse livro, não como um livro inspirado, não como um livro inerrante, infalível, suficiente, mas se aproximam dele na perspectiva de que ele é um livro que está sujeito a falhas, a equívocos, a erros. As pessoas entram aqui com a ideia de que este livro não merece confiança. Parece distante isso? Não. Hoje nós temos denominações no Brasil cujos seminários não acreditam mais que esse livro é a palavra de Deus. E se você for a fundo estudar, essas denominações estão dando marcha ré. Estão minguando. Como aconteceu na Europa. A igreja está morta. Como está acontecendo na América do Norte. As denominações históricas tomadas de assalto pelo liberalismo estão morrendo. Literalmente. Perdendo milhares de membros todos os anos. Templos vazios. Sendo vendidos. Porque não tem mais gente para frequentar. Onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. Não tem antídoto contra o liberalismo. Qualquer igreja que não subscrever sua fidelidade às Escrituras, morre. Ela já assina o seu atestado de óbito. Por que o liberalismo entra? Porque não tem mais pregação. As pessoas não acreditam mais. E se você chega para o povo e não prega a palavra, você está dando palha para o povo e não trigo. Então não tem vida mais. Segundo problema, irmãos, que ocorre na igreja evangélica brasileira por falta da pregação fiel das Escrituras é o sincretismo religioso. Ele está no outro lado, no outro polo. Talvez você diga, bom, mas pelo menos o sincretismo religioso funciona, porque traz resultado. Os templos estão cheios. Os camelôs da fé estão encontrando muitos adeptos. Porque eles estão pregando o que o povo quer ouvir. Milagres, curas, prosperidade, sucesso profissional, riquezas. Ainda que essas riquezas sejam apenas para os cofres da igreja ou para o bolso dos donos dessas igrejas. Agora preste atenção. No sincretismo também não tem Bíblia. Não tem Evangelho. É curioso, irmãos, como tantas igrejas hoje estão pregando verdadeiras mandingas em nome de Deus. Sal grosso. Um copo d'água. O camarada tem o desplante de vender garrafões d'água, como se aquela água fosse uma água ungida. E pessoas compram e botam um copo em cima da televisão, achando que aquilo vai resolver o problema dela. Vende rosa, vende qualquer coisa, vende toalha suada, vende até lote no céu. E as pessoas compram. E as pessoas correm atrás. E as pessoas buscam isso e acreditam nisso. São enganadas por isso. Mas por quê? Porque não se tem a palavra de Deus. Não se tem a palavra de Deus. E onde não se tem a palavra de Deus, o sincretismo entra. Tem espaço. Por quê? Porque se você não tem crente bereano, o que era o crente bereano? Lembram lá de Bereia? Quando Paulo pregava, eles examinavam se era isso mesmo. Então não importa quem suba naquele púlpito, se Arival, se Hernandes, se Valcimei, se José, se Antônio, se Manuel, não importa quem. Seu papel, ao estar ouvindo aí, é examinar aqui se ele está falando de fato, é isso mesmo. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que volta vazio não é a palavra do pregador, que volta vazia, que não volta vazia, é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos comprometer com a palavra de Deus. Mas a terceira coisa, eu termino aqui, para nós termos um pequeno intervalo, antes do culto às 7, é que quando você prega a palavra de Deus com esse senso de ler, de explicar, de aplicar, com essa reverência, com esse senso de adoração, produzindo entendimento,
produzindo quebrantamento, produzindo obediência. Isso livra a igreja do que eu chamo de ortodoxia morta. E ortodoxia é boa. Ortodoxia é quando você prega a sã doutrina, a verdade de Deus, como ela é. Agora, é possível, irmãos, que se abrace a sã doutrina e perca o fervor, como a igreja de Laodiceia. Uma igreja fiel à doutrina. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Fica só no intelecto, não desce para o coração, não vaza pelas mãos para a prática da obediência. Então eu posso ter a cabeça cheia de luz, mas se eu não tiver fogo no coração, esse entendimento que eu tenho não vai produzir vida, vai produzir morte. Então, solenidade sem vida não produz nada. J.I. Packer, que talvez foi considerado o maior teólogo do século XX, ele ainda está vivo, ele disse: não tem nada mais solene que um defunto, dentro de um caixão, com terno azul marinho, com flores brancas. É uma solenidade maravilhosa, mas também não tem vida. A igreja precisa ter vida. A pregação é viva. A palavra de Deus é viva. E nós não podemos permitir, queridos irmãos, que a nossa vida cristã se transforme apenas numa ortodoxia engessada, fria, ossificada, morta. A pregação da palavra de Deus tira da igreja esses males que estão destruindo a igreja de Deus mundo afora. Você tem hoje denominações que permanecem fiéis à palavra, mas muitas ainda, mesmo sendo fiéis, porque não tem heresia, porque não tem falsos mestres, porque não tem falsos apóstolos, porque não tem falsos profetas, mantêm-se engessadas, ossificadas, uma ortodoxia morta. E M. Bounds disse certa feita, ele viveu no século XIX, disse: nada mata mais do que a ortodoxia morta. Então, que Deus nos ajude a termos compromisso com a palavra, a lermos, a meditarmos, a praticarmos, a pregarmos, a ouvirmos, a obedecermos, e que essa palavra gere vida na nossa vida. Para que, por meio de nós e através de nós, outras pessoas sejam alcançadas.